Ok, irmãos, começando então nossa transmissão desta noite. Mais uma vez eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor, tanto os irmãos aqui presentes como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Irmãos, só mais alguns minutos aqui para compartilhar o nosso link. Vou pedir um pouco mais de paciência aos irmãos, para a gente divulgar aqui nosso link aqui nas redes sociais. Irmãos, na aula de hoje nós vamos continuar tratando da lei de Deus, nós vamos considerar sobre o primeiro mandamento, começar a estudar o primeiro mandamento, efetivamente. Então, será nosso conteúdo aqui da aula de hoje, primeiro mandamento da lei de Deus. Estaremos então juntos conversando, estudando, aprendendo sobre esse primeiro mandamento da lei do Senhor. Certo? Colocando aqui o link nos grupos. Ok. Irmãos, nós já oramos, já fizemos nosso momento devocional aqui. Então, aqui, depois que eu terminar aqui os compartilhamentos, a gente já começa efetivamente a nossa aula. Ok, vamos começar então. Meus irmãos, estamos aí caminhando nos 10 mandamentos, nesse estudo sobre os 10 mandamentos. É a base da nossa ética cristã, os 10 mandamentos. É muito importante para nós entender a aplicação da lei, porque embora ela não nos salva, não é um caminho de salvação, ela revela a santidade de Deus, revela também o propósito de Deus para a nossa santificação. Então é muito importante para nós estudarmos os mandamentos. Os irmãos aqui não estão vendo os slides, mas eles estão disponíveis. Os que estão acompanhando online vão poder ver aí nossos slides. O material já é conhecido. Nós estamos trabalhando o Catecismo Maior, de Westminster comentado. O Catecismo tem uma excelente exposição dos 10 mandamentos. Então, quem desejar aprofundar, estudar em família, o Catecismo Maior é muito recomendado aí para o estudo dos 10 mandamentos. Ok, irmãos? Então, a pergunta 104 do Catecismo Maior, nós vamos ver os versículos também. A pergunta 104 é a seguinte: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? E a resposta é: os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecimento e o reconhecimento de que Deus é o único Deus, verdadeiro, e nosso Deus, e de adorá-lo e glorificá-lo. Por isso, mediante o pensar e meditar nele, lembrar-se dele, tê-lo em alta conta, honrar, adorar, preferir, amar, desejar e temer a ele, nele crer, confiar, esperar, desejar e alegrar-se, ser zeloso por ele, clamar por ele, dar-lhe todo louvor e graças, e prestar-lhe toda a obediência e submissão com todo o ser, cuidar de agradá-lo em todas as coisas, e de entristecer-se por ofendê-lo em algo, e caminhar humildemente com ele. Então, nós fomos criados originalmente à imagem de Deus, com santidade, com capacidade de cumprir tudo isso. Parece uma lista tão difícil, mas isso é por causa do nosso estado caído, da perca da imagem de Deus na queda. Então,
aquilo que era normal, aquilo que era a inclinação do homem, o seu relacionamento com Deus, a sua fé, né, a sua religião, o seu relacionamento com o Senhor, permeava toda a sua vida como algo natural, algo que fluía naturalmente da natureza humana. Agora nós vemos aí que de fato é algo difícil para nós, e de fato a lei nos revela o quão distante estamos de amar a Deus de toda a força, alma, entendimento. Então, seria mais ou menos isso, né? Amar a Deus de toda a força, a alma, o entendimento, seria aí um outro resumo do que é amar a Deus de todo o coração. Irmãos, tem muitas referências bíblicas. Tudo isso que o catecismo apresenta aí, conhecer a Deus, glorificar, lembrar dele, tem alta conta, honrar, adorar, preferir, amar, tudo isso, há versículos nas Escrituras que nos mostram a importância dessas atitudes, certo? Então, está aí na tela, vou aqui ler alguns com os irmãos. Então, vou ler aqui Lucas 10, 27. Jesus fala aí sobre o resumo da lei, e ele diz: a isto ele respondeu, na verdade, né, aquele que interagiu com Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o ser humano integral, completo, todas as suas faculdades, o intelecto, a emoção, a vontade, todo o ser, todas as fontes do nosso ser foram criadas para amar a Deus, em primeiro lugar, e também para amar o próximo. Em Isaías 43:10, o texto bíblico diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então só há um Deus, ao qual devemos amar, não há nenhum antes nem depois, né? E é o nosso dever crer nele, neste Deus que é único. Salmo 29:2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Malaquias 3:16, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O dever de lembrar do nome de Deus, tributar a ele glória, no Salmo 29. No Salmo 71:19, ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? O louvor a Deus. Malaquias 1:6, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus pergunta. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor, e Deus diz: se eu sou o pai, onde está a minha honra? É o dever da criatura honrar o Criador, é o dever da criatura adorar, lembrar dele, prestar-lhe culto. E há muitas outras referências que falam aí, Êxodo 14:13, o dever de crer em Deus, Filipenses 4:6, devemos clamar a Deus com ações de graças, Jeremias 7:23, a obrigação da total obediência a Deus, Tiago 4:7, o dever da submissão a Deus, 1 João 3:22, devemos ser cuidadosos em agradar a Deus, e vários outros versículos que falam do nosso dever para com Deus, o nosso Senhor, Criador, Senhor e Salvador. Irmãos, o que significa amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, alma, forças e entendimento, né? Lembrando, eu quero lembrar os irmãos o seguinte: nós estamos falando da lei do Deus Criador. Quando Deus fala aqui a Israel, como nós vimos no estudo anterior, é claro, irmãos, que a Bíblia mostra que primeiro Deus salvou um povo e depois Deus deu a lei. Então,
o povo que é chamado especialmente a obedecer à lei de Deus é, primeiro, Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, e agora nós é que temos a Bíblia, a lei de Deus, para meditarmos nela, guardarmos, sermos bem-aventurados, né? Bem-aventurados que meditam nesta lei de dia e de noite. Então, de modo especial, a lei é dada para os salvos, para a igreja. Mas Deus é o Criador de todos. Todos são criaturas de Deus. E esta lei moral, ela há um sentido, então, que é o dever de todos. Então, esse mandamento, quando Deus diz assim, é o seu dever, criatura, amar a Deus, esse é o dever de todo homem. Então, não é para a gente pensar no irmão ou no outro, né? Não é para a gente pensar que isso é direcionado para o outro, né? Como muitas vezes fazemos ao ouvir uma pregação, a gente lembra assim, como seria bom se fulano de tal estivesse aqui ouvindo essa pregação. E a gente às vezes se desvia, como se Deus não estivesse falando conosco. Os 10 mandamentos, esse mandamento é para todos. Deus está falando para todo ser humano, para toda criatura. É o dever de cada criatura amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a lei moral, certo? Essa é a obrigação do homem. E antes da queda, o homem obedecia esta lei. E continua sendo o dever do homem obedecer esta lei também depois da queda. Então, não terás outros deuses diante de mim, é o dever de todos. Sabemos que só os crentes vão ser livres do pecado para então obedecer a Deus. Então, esse mandamento nos diz o quê? Que nós devemos ter para com Deus não uma mera prática devocional, né, uma mera atitude emocional, mas uma prática devocional total que nos leva a honrá-lo, a obedecê-lo em cada elemento, esfera e relacionamento da nossa vida. Então, para nós que somos o povo de Deus, sabemos que os homens aí são ímpios, muitos são ateus ou não creem no Deus da Bíblia, mas nós sabemos que só há um Deus e que é o dever deles também obedecer esse Deus, e que este, irmãos, é o nosso relacionamento básico e principal. Então, em primeiro lugar, na vida de toda criatura, deveria estar Deus. Não está por causa do pecado, da queda. Então, é o dever de todo homem conhecer a Deus. É muito interessante a construção da resposta do catecismo, porque ela diz assim, os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecimento e o reconhecimento de que Deus é o único Deus verdadeiro. Isso é o dever de todo homem. Conhecer a Deus e reconhecer que Ele é o único Deus verdadeiro. Então, o cristianismo, a religião cristã, ela é uma religião que ela afirma um só Deus, uma só lei. Não há outros deuses, não há outras leis, né? Só há um Deus, só há um universo, só há um Senhor. E o homem é o dever do homem conhecer esse Deus. Porque se a pessoa não conhecer esse Deus e crer que Ele é o único Deus verdadeiro, como é que ele vai adorar um Deus que ele não conhece? Lembra de Paulo lá em Atenas? Tinha um altar lá ao Deus desconhecido, ele diz, esse Deus aqui é o que eu prego. Vocês não conhecem. Aí Paulo aproveitou para pregar. Então, não há como você amar um Deus que você não conhece. Como é que você vai amar de todo o coração, força, alma e entendimento um Deus desconhecido? Então, o primeiro dever é conhecer a Deus. E aí, então, crer que Ele é o único, adorar, glorificar, e aí meditar nele, lembrar, ter em alta conta, honrar, adorar, preferir, desejar, temer.
Como é que você vai temer um Deus que você não conhece? Que você não sabe que Ele é o Deus Santo revelado nas Escrituras. Então, nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que anunciar a soberania de Deus. Que só há um Deus. Não há no universo uma disputa entre um Deus bom e um Deus mau, como o maniqueísmo diz. Só há um Deus. Satanás, os ímpios, são rebeldes no mundo de Deus, que pertence a Deus. Só há um Deus. E Ele é soberano. Ele é Senhor. Então, a resposta do catecismo coloca tudo isso bem ordenado. Primeiro devemos conhecer a Deus, para podermos adorá-lo, e etc. O que tem de mais aí, tudo é baseado nesse conhecimento. E aí nós devemos prestar-lhe obediência, submissão, cuidar em agradá-lo, entristecer-se por ofendê-lo em algo e caminhar humildemente com ele, certo? Então, isso é muito importante. Então, para o cristianismo bíblico, e aí tem um problema, porque o nosso cristianismo ele está muito influenciado pelo secularismo, e há uma palestra aí que nós tivemos aqui na igreja sobre o secularismo. Então, nós nascemos numa época que não há meramente uma divisão de igreja e Estado. Porque depois da reforma nos Estados Unidos, eu vou ler aqui a confissão de fé que fala do magistrado civil, já há uma divisão de igreja e Estado. Só que agora o Estado não é meramente separado da igreja, porque, segundo a Bíblia, o Estado ele não tem que se intrometer nas coisas da igreja, nem a igreja do Estado, são autoridades separadas, mas o Estado é servo de Deus, no nosso entendimento bíblico e cristão. O Estado não é secular, não existe nada secular. A Revolução Francesa, né, essa revolução humanista é que estabeleceu, tirou a religião da esfera pública, certo? Tirou a religiosidade da esfera pública, mas nós, irmãos, cremos, né? Nós sabemos que os outros não vão crer, os que não creem na Bíblia. Nós sabemos que não vamos ter uma teocracia, não é o propósito de Deus, como foi para Israel. Mas o Estado é servo de Deus. O Estado não é para ele ser ateu, né? Não é para ser obrigatoriamente um Estado secular no sentido de ser um Estado ateu. O Estado ele vai ter a sua função distinta da igreja, mas ele é para servir ao Senhor, como ministro de Deus. Ele porta a espada como ministro de Deus. Então, nós nascemos numa época, né, que compartimentalizou essas coisas. Então, e agora, na verdade, a igreja é um departamento mais irrelevante ainda na sociedade. Né? A igreja não pode ser a consciência do Estado, né, nos nossos dias. A igreja não pode influenciar. Todo mundo pode influenciar lá. Lá na Europa está tendo uma multiplicação lá de pessoas de fé islâmica, e são democracias. No dia que eles forem a maioria estabelecerem as leis dele, não é democracia, pode, porque foi a maioria que quis. Mas se for o cristianismo, não pode. Então nós temos que, é um desafio, né? Nós nascemos numa cultura que compartimentaliza. Nós mesmos, pastores, nós fomos treinados para sermos teólogos, né? Falarmos de doutrina, de teologia, não de ideologia, não de política. E a visão em geral aí, muitas vezes, é que a política ou a ideologia ela não é religiosa. Será que as ideologias, liberalismo, nacionalismo, essas ideologias políticas, né? O comunismo, será que essas ideologias não são religiosas? Muitos autores dizem que são religiosas. Então,
para um cristão bíblico, não tem nada na vida separado da religião. Com isso, irmãos, nós não estamos dizendo que o Estado tem que ser teocrático. Não estamos dizendo que o Estado tem que fazer a função da igreja. São autoridades separadas, né? E o Estado tem se intrometido em decisões que são da igreja. Então não é laico porque se intromete. Não quer que a igreja influencie, né? ou participe das decisões. Ok, não é errado, a divisão de igreja e Estado. Mas dentro da sua esfera, a igreja pode sim ser a consciência do Estado, apontar para a lei de Deus, ter influência benéfica na cultura, na sociedade. Então, não podemos traçar uma fronteira e deixar de fora qualquer esfera ou área da nossa vida e dizer que ali não conta o nosso relacionamento com Deus. É o secularismo. Então, na igreja, na sua vida pessoal, na sua família, até você decide, mas a igreja tem que ficar restrita e não pode tomar parte, né, no sentido de ser uma influência, de manifestar. Por exemplo, se um irmão quiser ser um político, né? É claro que os pastores têm uma vocação. Em casos extraordinários, como Abraham Kuyper, ele se envolveu lá na política, mas não deveria ser a regra. Mas será que os cristãos em si, será que alguma área secular, cristão não pode ser isso, ou não pode ser aquilo? Não, para nós tudo deve ser redimido, tudo pertence a Deus, não há nenhuma área da existência que não pertença ao Senhor e que não esteja vinculado ao nosso relacionamento com Deus. Tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. É difícil? É. Quando eu escuto isso, né, quando eu vejo isso na Bíblia, nos livros de teologia, no aconselhamento bíblico, poxa, toda hora está pensando qual é a conexão disto com Deus, mas é porque nós somos já caídos, irmãos, em pecado. É por isso que nós temos dificuldade. Mas isso era para ser algo natural. Deus é para estar em tudo. E nós devemos tentar, com a ajuda de Deus, cumprir, redimir essas coisas. Então, quem acha que pode levar a sua vida profissional, política ou social sem Deus é ímpio nesse âmbito. Então, a gente seculariza áreas. Né? Não, no meu trabalho, eu posso lá mentir, roubar, né? Porque todo mundo faz lá nesse trabalho, né? É o que acontece lá. E, de fato, irmãos, não tem como separarmos. O professor que acha que seu relacionamento com Deus não afeta o seu ensinamento de química ou a sua interpretação da história da Europa está sendo ímpio nesse âmbito. O crente em Cristo, que é coerente, há de compreender que sua religião é o princípio regulador de toda a sua vida. E não há nada na vida que possa estar à parte da sua relação com Deus. Aqui quem está falando é Gerhard Voss, né, o comentarista do catecismo, né, do catecismo comentado. Eu estou apenas lendo aqui, comentando junto com ele. Certo? Então, irmãos, nós vivemos num tempo muito difícil para a igreja, porque nós perdemos muito terreno. Certo? Eu quero ler aqui, eu sei que não é uma fonte de pesquisa da melhor, mas eu quero ler aqui, é uma fonte, né? A gente tem que aprofundar mais essa pesquisa, mas é uma fonte de pesquisa, não deixa de ser. Eu quero ler aqui, um pouco aqui com os irmãos, depois eu quero ler na nossa confissão, o conceito aqui da Wikipédia, né? Infelizmente, eu não tenho outra enciclopédia aqui, mas essa aqui, não sei aí se é confiável, mas aqui é um diálogo. Então, se está errado esse conceito aqui, depois os irmãos me ajudem aí. Um Estado secular ou laico é um conceito do secularismo. Está lá na Wikipédia, está dizendo, o Estado secular ou laico é um conceito do secularismo,
onde o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Certo? O Estado laico não é considerado ateu ou agnóstico, tal como o Estado laico aceita a crença em um Deus, apesar de também respeitar o direito à descrença. Então, o que está dizendo aqui, mais ou menos, aqui por uma leitura assim breve, é que hoje nós não temos mais, como era na Europa, a união de igreja e Estado, que todo mundo que era de um país católico tinha que ser católico. Todo mundo que era de um país protestante tinha que ser protestante, tinha guerras religiosas. Depois da Reforma, depois que a América, os Estados Unidos ali foram colonizados, houve no Brasil, na época da Holanda, do domínio holandês, houve esse entendimento de que não é função do Estado, é uma liberdade, uma tolerância de permitir várias religiões, denominações, até mesmo permitir que pessoas professem o ateísmo. Então o Estado, isso vai ser uma questão de foro íntimo, né? De liberdade de consciência e de religião. Então o Estado ele não vai, de fato, se intrometer nestas coisas. Um Estado secular também procura tratar os seus cidadãos de maneira igual, independente da religião, e alega evitar o tratamento preferencial para um cidadão ou religião, ou não religião em relação a outras religiões. Né? Um Estado sem religião, né? E sem favorecimento de uma religião. Né? A minha questão é que nós não somos uma democracia. Então, eu estou conversando aqui, irmãos. Então, se o Estado lá do Amazonas, por exemplo, decidiu que deveria comprar Bíblias e colocar nas bibliotecas, nas escolas lá. Essas pessoas que estavam lá nas câmaras legislativas não foram eleitas pelo povo democraticamente? Eles não criaram a lei lá e tudo? Entendeu? Então, particularmente, eu não entendo. Se a maioria fosse islâmica e votasse que tivesse ao Corão, eles iam dizer para nós cristãos, é a democracia. Quando é em prol de alguma linha ideológica, que existe essa polêmica aí, né, que as ideologias também são religiosas, foi a decisão. Quando o Estado decide se intrometer nas questões da igreja e faz os seus decretos interferindo nas questões de culto, ninguém está dizendo que é uma coisa tirânica, né? Mas é para o bem da igreja ou coisa desse tipo. Então, embora nós não entendemos, né, que deve haver uma teocracia, há uma divisão, certo, de igreja e Estado, ok? Isso não é uma questão tão preto no branco assim, certo? É uma questão que exige, de fato, de nós uma consideração. E nós que somos crentes, como estamos vendo aqui, né, nós temos problemas sérios com essa ideia de secularização, de secularismo. Nós temos problemas sérios com essa questão, certo? A nossa confissão de fé, irmãos, ela é muito, muito equilibrada. Né? Eu vou ler aqui, nossa confissão de fé, só para complementar aqui. Isso aqui não é o fim do diálogo, viu, sobre essa questão. Eu só estou propondo aqui, diante do estudo aí, eu vou ler aqui o que diz a nossa confissão de fé. Deixa eu ver se eu consigo... colocar aqui para o pessoal também em casa acompanhar. Então, tem um capítulo da confissão de fé sobre o magistrado civil. Eu vou ler bem rápido aqui. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória, constituiu sobre o povo magistrados civis. Aqueles são sujeitos.
e a este fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Então, os reformadores ali, os puritanos, reconhecem que Deus estabeleceu magistrados civis. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamados. Se algum crente tiver um chamado para ser político, é lícito. A confissão de fé está dizendo que é lícito aceitar vocações públicas, políticas, e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada Estado. Ele, sob a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim, pode licitamente fazer guerra, havendo ocasião injusta, etc. Essa seção agora que é interessante, a 3. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino dos céus, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Essa é a separação entre igreja e Estado. Confessional, né, da nossa doutrina. Nós reconhecemos o Estado, que ele é separado da igreja, e que há atividades separadas. O magistrado não pode tomar sobre si, ele não pode interferir nas questões aqui da administração do reino de Deus, da palavra, dos sacramentos, a disciplina na igreja. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja de nosso comum Senhor. Veja, de nosso comum Senhor. Então, tanto a igreja quanto o Estado são servos de Deus, com atribuições diferentes, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes de suas sagradas funções. Então, há uma liberdade aí religiosa, né, de consciência, que a gente poderia estender isso aí a pessoas que não creem em Deus, né, que são ateus. Então, o Estado, né, embora talvez não era o que os puritanos pensavam, né, porque eles creem que todos devem crer em Deus, mas existe aí essa separação e essa tolerância com a diversidade de pensamento aí, né? Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer Estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. É dever dos magistrados proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo de que ninguém seja permitido, sob o pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa. Então, não deve haver ódio religioso, perseguição religiosa. E bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. Então, o Estado tem uma atribuição separada da igreja. O dever do Estado é manter essa liberdade, né, de consciência religiosa. Não ser inimigo de uma religião, ou perseguir veladamente, ou se opor, né, a uma fé, né, a uma religião. Certo? Então, a gente tem que considerar, né, essas coisas, certo? Nós não somos anti-Estado, né, mas nós temos uma fé bíblica sobre o papel do Estado, e que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele deve ser o Senhor nosso e de todos e do Estado, né? Mesmo que eles não reconheçam como presbiterianos ou batistas ou como alguma denominação, mas nós cristãos, o nosso desejo é que todos creiam, né? Embora isso não deve ser obrigado ou forçado. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos, resumindo aqui para a gente prosseguir, só para a gente resumir, eu não acho que, segundo o que estamos vendo aqui, eu não acho que existe só duas opções.
eu não acho que exista só duas opções aí para nós, que seja Estado totalmente secular e laico ou teocracia. Porque às vezes parece que só existe isso. Não, e pode haver os sistemas de governo, em um lugar é monarquia, no outro é democracia, no outro é uma monarquia parlamentarista, e etc. Mas, independente de qual sistema de governo, em cada lugar, nós cristãos devemos desejar que esses magistrados sejam piedosos, ou pelo menos tementes a Deus, ou pelo menos não persigam a religião e a fé. Certo? E mantenham a liberdade da igreja, pelo menos não atrapalhe, ou não persiga. Não é isso? Então, eu creio que há um meio termo aí, entre um secularismo absoluto, né, da Revolução Francesa aí, e uma teocracia que a igreja não é para, né, a igreja no Antigo Testamento era um estado teocrático, mas não na Nova Aliança, certo? Mas é uma maravilha quando o estado, né, ele é temente a Deus e ele observa que ele é servo de Deus, né, que ele tem que servir ao Senhor. Então é isso que eu queria dizer aí no primeiro ponto aqui do comentário aqui, né? Então nós nos separamos. Então para nós, nosso desejo é que o Estado continue sendo Estado, a igreja continue sendo igreja, cada um fazendo o seu papel, mas não tem como você ler a história, irmãos, da igreja, do protestantismo. Calvino escreveu uma carta ao rei da França. Antes das Institutas, é belíssima uma carta. Eu sei que ali tinha a questão da união igreja-estado. Então, não tem como você estudar a história do mundo e não perceber que a igreja ela tem tido um papel benéfico na sociedade, de influência positiva, né? E faz parte do nosso papel como igreja, ser uma consciência do Estado, apontar para a ética que a base é Deus, o único Deus, Criador e Senhor. Certo? Então, eu queria comentar um pouco sobre isso, né? E que a gente precisa, como igreja, refletir nessas coisas, né? E conversar e ter humildade e tentar entender esse caldeirão de ideologias que estão aí e buscar entender qual o propósito de Deus para nós, né? Como nação, como povo, porque nós temos a lei de Deus e a lei de Deus não nos permite, né, tirar Deus, expulsar Deus de algum lugar. Deus está em todo lugar, Ele é soberano, Ele é Senhor, né? Então essa expulsão de Deus aí, para nós ela é problemática, mas nós vivemos num estado que não nem todo mundo é cristão, é uma democracia, mas ainda somos a maioria em tese, né? Em tese. Então no dia que o Islã for a maioria, eles vão impor lá, não vão ter a tolerância cristã que vemos aí na confissão de fé, da consideração pelas outras leituras, eles vão impor, quando for o Islã ou quando for outra ideologia totalitarista, né? E nós cristãos devemos estar atentos aí quanto a isso. Porque o primeiro mandamento foi posto como o primeiro dos 10 mandamentos? Porque ele é o fundamento, irmãos. Todos os outros mandamentos dependem desse. A nossa obrigação para com Deus é a fonte das demais obrigações. É como eu citei lá. Se você ler a resposta do catecismo, você vai perceber que tudo mais a base crer em Deus. Se não há Deus, se não há só um Deus, se a Bíblia não é a palavra de Deus, então não tem sentido nenhum os outros mandamentos. Certo? É a base, é o fundamento. Por que somos obrigados a reconhecer Deus como Deus verdadeiro e nosso Deus? Porque Ele é o Criador. Ele nos fez, certo? Ele nos livra do pecado, do inferno, certo?
Então, o homem, quando ele nega Deus, ele está negando aquele que está dando respiração a ele, a vida, o alimento, tudo mais, o Deus que se revela do céu. O homem, quando está negando a Deus, e aí o Estado, ele não interfere em questões de consciência de fórum íntimo, ele é livre para tolerar isso, né? Mas na igreja, né, nós, a lei de Deus, claro que nós não somos salvos, né, pela lei, mas em sendo salvos, nós vamos conhecer a Deus, nós vamos reconhecer a Deus, e nós entendemos que Deus é o Criador, e não tem como ninguém viver, né, sem Deus, ou sem reconhecer, ou aqueles que não reconhecem, né, eles vão continuar vivendo, porém, é algo ímpio, é algo maligno, é ingratidão do mais alto nível, quando alguém, né, vive sem crer em Deus, reconhecer a Deus, que é o Deus que está ali perto, né, dessa pessoa, sustentando, cuidando, livrando, dando capacidade intelectual e tudo mais, né? Então, é por isso que nós devemos entender que é a obrigação do homem, é o dever do homem, é dever de todos. Crer em Deus, reconhecer a Deus. Ninguém pode forçar, né? Ninguém vai... Hoje em dia não é uma teocracia, ninguém vai matar, né? Não é isso que a igreja não está pregando, teocracia, que tem que matar os ateus ou coisa desse tipo. Porém, essas pessoas, elas estão enfrentando a pena de morte do salário do pecado, a morte espiritual. Elas estão indo contra Deus, elas estão caminhando nesse ateísmo, elas estão caminhando para uma morte eterna, né? E que Deus é que vai tratar disso, né? Com elas aí. Certo? Seremos dependentes de Deus para sempre? Sim. O relacionamento entre o Criador e criatura perdurará por toda a eternidade. Jamais poderá ser modificado ou ultrapassado. Então, essa distinção vai sempre existir, não vai acabar, e esse relacionamento é o mais básico, o mais fundamental, e nunca muda e nunca vai mudar. A lei de Deus não vai passar. Quer os homens reconheçam, quer não, Deus é o Criador, Jesus é também Criador, é Deus também, é Senhor, e como nós vimos aqui na pregação, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Infelizmente, eles não vão confessar em tempo e vão ter que arcar, é triste dizer isso, né, com a sua impiedade, com a sua rebelião. Mas eles vão ter clareza de que não tem como fugir desse relacionamento com Deus. Como podemos expressar a nossa dependência de Deus? Tendo a atitude correta para com Ele, pensamentos corretos para com Ele, tendo as respostas corretas para com a sua vontade revelada, a Bíblia Sagrada. Então, reconhecer a Deus e tudo mais aí, né? Ter uma atitude correta, reverente para com Deus, né? Então, o respeito para com o Criador, certo? Entender que existe uma distância infinita da criatura para com o Criador, que nenhum homem ou instituição pode arrogar para si a posição que só é de Deus, só Ele é Deus, só Ele é Rei, só Ele é Senhor e legislador absoluto sobre tudo e todos. Então, nós devemos ter uma atitude de temor a Deus, pensamentos corretos sobre Deus, que estejam de acordo com a sua verdade, da sua palavra, certo? Então, todos esses pensamentos zombeteiros, né, escárnios contra Deus, contra o Deus que se revela na Escritura, né, todos os pensamentos que não são baseados na Bíblia, especulações da filosofia ou de mentes humanas obscurecidas pelo pecado, tudo isso, irmãos, é fruto da queda, da imagem de Deus distorcida no homem, certo? E tudo isso, de fato, segundo a lei de Deus, é pecado, certo? É quebra do primeiro mandamento.
Então, o homem, mesmo o homem bom da sociedade, que paga seus impostos, que é bom, que é um bom cidadão, quando ele não tem Deus como Deus, quando ele tem pensamentos equivocados sobre Deus, imaginações, tudo isso, irmãos, é pecado. É quebra do mandamento, certo? Ele não está honrando a Deus, que se revela na criação, mas de modo especial na Santa Escritura. Qual a resposta correta para com a vontade revelada de Deus? A resposta correta é termos a disposição consciente e fervorosa para obedecer ao que ele ordenou e repudiar o que ele proibiu em sua palavra, de modo que a Bíblia seja de fato o guia da nossa vida. Então, eu, particularmente como teólogo, o que eu entendo, então, não é que devemos ter uma teocracia, o Estado vai ter função diferente da igreja, mas ele deveria, os homens em geral, em todas as posições da sociedade, inclusive na política, aí é uma posição cristã. É claro que eles não são a maioria, são ateus, não vão concordar comigo, mas isso é uma posição de um crente que entende aí que a lei é para todos, para todos os homens. Então, eles deveriam considerar, ao criar as leis ali, considerar o que a sabedoria bíblica diz. Deveriam considerar o que Deus, a justiça de Deus revelada ali nas Escrituras, e aplicar dentro da nossa realidade, dentro daquilo que é o Estado moderno, digamos assim. Então, diante de tudo isso, quais são as verdades assumidas? Deus existe, Deus é o Criador, é um Deus pessoal, e o homem é responsável para com esse Deus. Todos os homens. O juiz, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente, os que estão nas Forças Armadas, todos os poderes, todas as pessoas, são criaturas de Deus, têm obrigações para com Deus, certo? E responsabilidade diante de Deus. Todos têm. Como é que resumimos os deveres, então, nesse primeiro mandamento? Resumimos dizendo que esse mandamento exige de nós devoção a Deus suprema, completa, de total abrangência, de modo que o nosso relacionamento com Ele seja o mais alto e o mais importante fato de nossas vidas. Independente, irmãos, da sua vocação, não é só pastor, missionário, gente que está no ministério de tempo integral, que tem que estar dedicado a Deus, servindo a Deus, tendo Deus como principal relacionamento da sua vida, não. Todos deveriam servir a Deus em primeiro lugar, ter Deus em primeiro lugar, considerar o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Deus é mais importante do que a mulher, do que os filhos, do que o meu relacionamento com o Estado, do que o meu relacionamento, qualquer outro relacionamento. A ordem é Deus em primeiro lugar. E Deus fala na Bíblia, a constituição, então, máxima, para nós como igreja, que somos seu reino, é a Bíblia. Mas, de modo geral, independente das pessoas, porque não tem só a lei também está no coração dos homens, embora distorcida pelo pecado. Os homens continuam sendo servos de Deus, embora os que não creem estão na escravidão do pecado e de Satanás. Mas mesmo Satanás, há um sentido em que ele é servo de Deus. Ele é o diabo de Deus, ele acaba... Ele é um servo, ele é um escravo também, ele é um rebelde, mas ele acaba cumprindo a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Então, não tem nenhuma criatura que viva desconectada do relacionamento para com Deus. Nem diabo, nem os ímpios. Nós não cremos nisso, irmãos. Que há seres vivendo
sem ter relacionamento com Deus. Então, os atos dos homens são morais. Os atos das criaturas racionais, homens e anjos, são morais. São atos feitos diante de Deus. São atos de criaturas responsáveis, que irão prestar contas. E o padrão é a lei de Deus. Então, não é que a pessoa que está lá no cargo público, ele tem que ser um pastor pregando lá. Não, o trabalho da pregação, Deus deu à igreja. Mas lá, ao estar cumprindo o seu trabalho, ele vai, com a cosmovisão cristã, influenciar o cristão que estiver ali naquela posição. E manifestar o temor a Deus, a reverência, o reconhecimento. Né? E o Estado, então, não obrigatoriamente, tem que ser um Estado ateu. Né? Um Estado que promove a incredulidade em si. Então, a nossa relação com Deus não é uma questão secundária, um detalhe de menor importância. Isso é o secularismo que trouxe isso. A sua relação com Deus é uma questão secundária. Não é o mais importante da sua vida. Para nós, o que é mais importante? Para a Bíblia, no ser humano? Deus. Relacionamento com Deus, religião. Então, nós não devemos odiar e nem perseguir, nem querer que volte uma teocracia para que o ateu morra. Mas nós entendemos que eles estão indo contra uma lei de Deus, eles estão indo contra as suas próprias almas. Nós devemos até ter misericórdia, pena deles, e desejar que eles se arrependam e pregar-lhes o Evangelho, porque nós levamos a sério o primeiro mandamento. Eles não levam, mas nós levamos. Nós sabemos que há um preço a ser pago nessa rebelião. Então, irmãos, os deveres, eu vou concluir aqui a exposição. Vou concluir aqui a exposição para abrir para perguntas. Vamos ver como é que está o tempo também. Eu não vou entrar nos pecados. Eu não vou falar hoje dos pecados do primeiro mandamento, não, certo? Que já está 53 minutos aqui. Ok, a transmissão está transcorrendo ok. Irmã Gisele, irmã Erlaine aqui presentes, irmã Magnólia, Emerson, irmã Mônica, irmã Josi, irmã Erlaine. Temos aí alguns irmãos aí acompanhando, aqui alguns irmãos presentes. Irmãos, voltando aqui só para ler de novo a pergunta, e aí fazer considerações finais e abrir para a pergunta dos irmãos, participações também. Então, quais são os deveres? Qual o dever, né, desse mandamento? O dever do primeiro mandamento são o conhecimento e o reconhecimento de que Deus é o único Deus e Deus verdadeiro. Então, é o dever. Conhecer a Deus, e não só conhecer, mas ao conhecer, reconhecer. Confirmar com o nosso coração que realmente só há um Deus mesmo. Ele é o único Deus. E tomá-lo como nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo, né, mediante o pensar nele. Como é que a gente adora e glorifica a Deus? Pensando nele, meditando, lembrando dele, tê-lo em alta conta. Então nós vamos ver depois nos pecados que vai contra esse mandamento, o ateísmo prático. A pessoa às vezes ela não nega Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Ela nunca pensa em Deus. Nunca adora a Deus, nunca lê a Bíblia, nunca pensa em sua alma, nunca ouve uma pregação. Isso é um tipo, mesmo que você pergunte, você é ateu? Ela diga não, mas ela vive como um ateu. Temer a Ele, nele crer, confiar, esperar, desejar, alegrar-se. Então os nossos sentimentos, a nossa escolha, nossa vontade, todo o nosso ser deveria colocar Deus em primeiro lugar. A essência do pecado, irmãos, é que nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Desejar, nos alegrar, ser zeloso. Então, quando estamos frios, quando não temos prazer em Deus,
Quando temos incredulidade, não esperamos nele, não confiamos nele, tudo isso é pecado. Dá-lhe todo louvor, obediência, submissão, né? Entristecer-se por ofendê-lo em algo e caminhar humildemente com ele. Então, são os deveres aí. Então, esse dever é para todos, né? E é altamente vantajoso, certo? É altamente vantajoso, porque Deus é Deus, sustentador, criador, que nos dá a vida. Então, Ele é justo, Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, o mandamento é vida, o mandamento é justo, é bom, é amar a Deus. E contra o mandamento é morte, né? É viver uma vida de rebelião, né? De pecado. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma participação? Aí, diga lá, presbítero Romeu. É fato que Deus, né, Senhor da igreja, Senhor dos estados, Senhor de tudo, isso é claro, e para nós cristãos isso não se discute. Agora, eles, né, estão se separando literalmente de Deus. Eles estão querendo tirar Deus de todos os departamentos. Recentemente, eu assisti uma série, e nesta série era sobre um julgamento, e todas as pessoas, se nós pegarmos os filmes até mesmo da década de 70 do século passado, nós víamos nos tribunais uma Bíblia, e as pessoas iam diante da Bíblia, colocavam a mão em cima e juravam sobre ela, dizer a verdade, somente a verdade. Eu assisti uma série recente, agora de 2021, onde as pessoas vão à frente e não mais têm a Bíblia. Elas falam outras palavras, que eu não lembro agora literalmente quais foram, porém, tiraram. Essa série era uma série europeia. Então, eles não juravam mais diante da Bíblia. Então, literalmente, e um pouco mais lá para frente, se Cristo não voltar, eles vão tirar qualquer resquício de Deus em todos os departamentos. Entendeu? E mais reconheço, e é certo, que independente da vontade dele, Deus é certo. Está claro na lição, né? Algo. Isso, o que a gente tem que pensar, irmãos, diante disso, né, como igreja, se esse suposto secularismo, esse suposto laicismo, não é uma religião em si, né? Porque o homem sempre vai servir algum Deus, né? Se ele não tem Deus como Deus, se Deus não é o legislador, se a lei não é de Deus, então esse outro sistema tem um Deus. Quem é o Deus? O próprio homem. O próprio homem, ele se torna, na Revolução lá, né, na Revolução Francesa, então, essa coisa de tirar o Deus do centro e colocar o homem, né, o homem no centro, o humanismo. Né? Então, esse homem, ele se torna o legislador. A moral, a moralidade, são eles que decidem lá o que é. Então, daqui a pouco, o que vai acontecer é que o certo vai se tornar o errado certo. Então, a gente tem que pensar, né? Claro que a gente não vai mudar na força, é só Deus que pode mudar, se Ele quiser, a gente não sabe se é o propósito de Deus. A gente não pode mudar, né, o sistema, a Constituição aí, mas a gente tem que pensar se o conceito de Estado laico é esse, né, se de fato é o que, como cristãos, deveríamos desejar. Né? É claro que tem estados onde a religião ela está ali presente e não é bom também. É o caso dos países islâmicos, é o caso, por exemplo, na Inglaterra, a rainha ela é a chefe da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana. Né? Aquela coisa da época da igreja católica, do Papa.
os reis da Inglaterra assumiram o lugar do Papa na Inglaterra. Eles romperam com Roma, então vários pastores ali, né, não sei se o nome, eles chamam pastores mesmo, bispos lá na Inglaterra, anglicanos, participam do parlamento. Então há uma mistura de igreja e Estado ali, né? Então, na verdade, nenhum sistema vai ser completamente puro, né? Sempre vai ter a presença. Só que a questão é que a gente tem que estar atento, porque muitas vezes, veladamente, há nunca é o cristianismo que pode participar, não é engraçado? Quando é outras ideologias, quando são outras religiões aí, não, ali tem que respeitar a etnia, o Islã lá, a religião deles. Se eles são a maioria, é a democracia. Mas quando é o cristianismo... A mesma coisa aqui na Bahia, pastor. O sincretismo religioso, ele é recebido de braços abertos pela imprensa aqui na Bahia. Sim. Agora, quando se coloca o cristianismo, eles dão assim 2 segundos de notificação, e quando vem o candomblé, que é uma religião afrodescendente, eles dão um destaque bem maior e até mesmo demonstra, né, uma aceitação. Isso, não há parcialidade, né? Não há parcialidade. A gente tem que entender isso. Então, quando você entende assim, esse discurso do secularismo, o que está acontecendo, que a gente está vendo, é que ele está se voltando, ele está abraçando um ateísmo e se voltando contra o cristianismo, né? Então, empurrando, negando à igreja, aos cristãos, né, poder contribuir. Então, veja que a nossa confissão de fé diz que um cristão pode. Você é um cidadão igual um ateu, igual alguém do candomblé. Por que é que eles podem ocupar os cargos públicos e você não pode porque é crente, cristão? Você não é cidadão igual a eles? Por que é que não pode? Claro que a confissão de fé diz que você tem que ter vocação. Deus tem que lhe chamar para aquilo ali, para aquela função. Não é você querer, como o pessoal aí de fora quer ocupar esses cargos, para vantagem. É para servir a Deus. Então, se Deus lhe chama para servir a Ele numa vocação pública, você não vai deixar o seu cristianismo em casa para ir lá para a Assembleia criar as leis. Então não vai haver parcialidade. Você, como cristão, vai pender para o cristianismo. Se tiver pessoas ali ateístas, elas vão tender para o ateísmo. Se tiver pessoas direitistas, vão tender para a direita, para o conservadorismo. Se tiver pessoas à esquerda, vão tender à esquerda. Cada um, não vai haver parcialidade. Cada um vai tender para o seu lado. Então, no estado do Maranhão foi decidido que deveria se comprar revistas, né, Carta Capital, para todas as escolas. Então, foi uma decisão democrática no sentido de que os representantes eleitos pelo povo decidiram isso. Mas aquela revista tem uma linha ideológica. Por que os representantes eleitos, né, ali decidiram comprar a Bíblia? Por que não pode, quando é Bíblia? Né? Quando é Bíblia, não pode. Porque o Estado é laico, vai favorecer o argumento, né, é esse. O Estado é laico. Se ele compra a Bíblia e não compra o Alcorão, não compra os livros de Allan Kardec, então ele está favorecendo só uma religião. Então tem que comprar todas as outras. Não, mas os representantes eleitos democraticamente pelo povo foram lá e determinaram que tinha que comprar a Bíblia. Eles não proibiram comprar os outros. Não proibiram comprar os outros. Eles só decidiram que, pela lei, teria que ter a Bíblia. Se os representantes, os governantes que querem comprar os outros, que comprem, né? Mas agora, ao contrário, proibir, né, ou então não permitir que se crie leis, né, desse tipo. Então, assim, é polêmico, né? Eu sei que tem opiniões diversas. Então, mesmo entre os pastores, entre os cristãos, não vai haver unanimidade. Mas nós temos que pensar.
né? Temos que pensar. E o estudo da lei de Deus, por que eu estou tratando disso? Porque o estudo da lei de Deus promove uma ocasião para a gente refletir nisso. Para a gente refletir. Né? Então, será que temos mesmo, né, que deixar a nossa religião em casa para poder exercer nossas funções? Agora, nós deveríamos ter sabedoria, né? Que você tem a sua fé, você é um cristão, mas que existem outras denominações, outros credos, até pessoas que não são cristãos. Então, lá no seu lugar de trabalho, né, então você vai ter que respeitar essa variedade aí, mas tendo oportunidade, podendo influenciar, você vai ser um cristão, vai anunciar o evangelho, vai anunciar quais são os padrões de Deus, a ética de Deus, né? Dependendo do cargo, isso vai ser muito importante, né? Dependendo do cargo que você esteja ocupando. Irmãos, eu vou encerrar aqui, o tempo já avança aí bastante. Não sei se tem alguma pergunta. Tem a irmã Erline aqui. Qual a diferença entre um Estado laico e um Estado laicista? Boa pergunta, meu irmão. Eu não sei, vou ter que pesquisar para lhe responder. Né? Na verdade, eu acho que se a gente sentar, que a gente às vezes está brigando como irmãos sobre essas questões, mas se a gente sentar e perguntar qual é o conceito de Estado laico, se for para uma internet ou para um livro, vai ter variedade de conceitos. Então eu vi pastores dizendo lá no grupo de pastores que isso no começo não era assim. A gente nunca entendeu como igreja que a igreja não pode ser uma consciência do Estado de influência. Mas algumas pessoas têm um conceito de Estado laico de que a igreja tem que ficar calada total. Não pode falar nada. Algumas pessoas entendem Estado laico como isso. Então, para a gente conversar, né, em várias questões, tem que a gente saber os conceitos. Qual é o seu conceito de divisão entre igreja e Estado? Né, o que é que significa a divisão de igreja e Estado? Então, qualquer coisa que tenha religião no Estado é teocracia? Não, é teocracia, não pode? Né? Então, a gente tem que parar para pensar. Não é isso? E lembrando que, independente aí dessa questão, né, tem outra questão, que é a democracia, né? Uma república representativa, que lá são eleitos representantes. E que a maioria, em tese, das pessoas, né, que representam, então, a maioria do nosso país, são cristãs. Né? São pessoas que creem de um modo ou de outro, né, em Deus, na ética cristã. Ok? Então, eu preciso investigar, minha irmã, isso aí. Se o irmão tiver... Irmãos, quem tiver textos, materiais, livros aí para indicar, né, eu não sou da área da política, né, não tenho... Fique à vontade aí para me recomendar materiais, né? Eu estou aí, como vocês, né, tateando, tentando ouvir, tentando aprender, né, considerando estas coisas, né, mas o fato é que muitas vezes há muita dificuldade, atritos entre nós, porque a gente não tem os mesmos conceitos. Então a gente tem que unificar mais as ideias. Então, a nossa fé presbiteriana, pelo menos aí, quando a gente vai para a confissão de fé, há uma separação entre igreja e Estado, mas de modo algum, um presbiteriano aí que subscreve a confissão, ele vai entender que o Estado tem que ser ateu, ou o Estado tem que ser anti-religião. Certo? Vamos orar, irmãos, vamos concluir com oração. Santo Deus, nosso Pai, te louvamos por esse momento, por estudarmos a Tua Palavra, e tem misericórdia de nós, ó Pai, para que haja unidade, para que haja acordo e que possamos entender qual é a posição cristã, ó Pai, independente de ideologia A ou B, que possamos ficar com a Tua Palavra e que possamos encontrar um meio termo, um entendimento que seja bíblico e que haja, então, uma direção do Senhor para a Tua igreja em nossos dias.
Dá-nos uma noite de paz, nos abençoa, dá-nos a tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vou encerrar aqui a transmissão. Que Deus abençoe os irmãos, também os irmãos presentes, os irmãos que estão presentes aqui, né? Que o Senhor nos leve em paz, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Encerrando a transmissão.